Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Maicon de Oliveira, professor. Estou aqui mostrando meu documento para você, para provar que sou eu mesmo. Por quê? Porque eu estou participando do processo seletivo aqui do Paraná, né? Edital número 30 de 2022, concorrendo à vaga de professor de História. Tudo bem? Peço que você curta, compartilhe, se inscreva. Eu espero que com esse vídeo te ajude muito, porque o tema que eu vou trabalhar na aula de hoje é o iluminismo. Meu amigo, minha amiga, pense num tema que não cai. Despenca, vestibular, Enem, concurso público, tudo que envolve aí a área de humanas, o iluminismo está envolvido. Porém, é um tema recente, né? Quando a gente pensa em história da humanidade, é um tema muito recente, porque ele acontece no século XVIII, né? Mais precisamente na França, tá ok? E quando nós pensamos em iluminismo, nós pensamos em razão. Razão. Será que aquilo que você disse assim, nossa, minha mãe tinha razão nisso? Não. A razão no iluminismo, estamos pensando e analisando no sentido mais racional, de ciência, tá? Ou seja, quando nós deixamos as nossas crenças, as nossas particularidades, o senso comum e passamos a pensar e refletir tudo de maneira racional, de maneira científica, buscando uma base de dados, um método, ou seja, algo que tenha um fundamento para que possamos argumentar a respeito. O que acontece no iluminismo então, professor? O iluminismo você vai ouvir muito se falar de luz, literalmente iluminar, porque o que muitos historiadores dizem a respeito do período anterior é o seguinte, que antes é como se as pessoas vivessem nas trevas, né? Ou seja, não tinha ciência, não tinha um avanço tecnológico, como se essas pessoas vivessem num período de trevas, tá? E é isso que você vai ouvir muito sobre o que se fala no iluminismo. Então, o que nós temos aqui é a crítica ao antigo regime. O que é esse antigo regime? O antigo regime é feudalismo, monarquia absolutista, né? Tudo isso que envolve esse período medieval que nós já ouvimos falar de alguma maneira, em filmes, em séries, é uma crítica que era feita nesse movimento iluminista. Outro ponto, e muito importante, o mercantilismo. Meu Deus, eu nunca ouvi essa palavra. Mercantilismo, mercado, é isso mesmo. O mercantilismo seria a intervenção do Estado na economia, ou seja, aquela manobra política feita de intervir na economia. Ou seja, os pensadores iluministas, eles eram contrários a isso. Eles acreditavam que o mercado precisa ser livre e se autorreger. Ou seja, quanto mais o Estado intervir, mais prejudicial vai ser para a economia. Outro ponto muito criticado mesmo, era a sociedade estamental. Cara, pensa bem, nós estamos falando de um período onde a burguesia está ascendendo, está crescendo, o capitalismo está se tornando forte, né? E a burguesia está crescendo. Porém, o burguês, ele não tinha o sangue azul do nobre, tá? A nobreza se dizia de sangue azul, tanto que para ser clero precisava ser nobre, né? E o burguês, ele estava ganhando capital e na maioria das vezes ele tinha muito mais acúmulo capital do que o burguês. Ou, desculpe, do que o nobre. Só que ele não podia ter os privilégios da nobreza. Então, isso era extremamente criticado. Outro ponto, influência exagerada da igreja. Depois do que a igreja, o cristianismo se torna uma religião muito grande, muito difundida, a igreja católica medieval se torna uma potência muito grande. E isso vai interferir na história do mundo. Porque tudo que você vai analisar vai ter interferência da igreja católica medieval. E isso
atrapalhou muito o desenvolvimento. Por quê? Era aquela questão do conhecimento, de tudo na base da fé. E isso, né, pensando cientificamente falando, não é muito positivo. Por quê? Fé, né, são mais questões particulares. E a ciência ela tem o seu lado mais lógico, racional, tá? Se nós temos essas críticas, então eles vão fazer o quê? Vão propor ideias, né, para solucionar, ideias racionais, ideias de razão, ideias que vão, né, movimentar e mudar a maneira como vivemos e temos esse exemplo até hoje. Liberalismo político. Exemplo, monarquia constitucional e república. Monarquia constitucional seria termos ali a sua monarquia, mas um parlamento governando, ou seja, uma participação popular. República, nós temos o exemplo do Brasil, né? Ou seja, onde nós temos uma democracia, né? O poder está repartido em setores onde nós temos as pessoas que fazem essa administração pública, tá? Ou seja, na questão do liberalismo político. Outro ponto, né? Que é o liberalismo econômico. Ou seja, diferentemente do mercantilismo, ele é completamente oposto ao mercantilismo. Por quê? Não quer saber de intervenção, ou seja, liberdade econômica. Deixa o mercado se reger para lá, que a coisa vai fluir, sem o Estado. Intervenção mínima, tá? Zero, se possível, né? Para alguns. Outro ponto, cara, aí aqui você fica chocado, né? Século XVIII, pouco tempo atrás, não tinha igualdade civil, né, e jurídica. Então, se o clero nobre cometia um crime, ele não tinha o mesmo julgamento que um camponês ou um burguês. Então, essa questão dessa estratificação social, ela chega a ser ridícula, mas é o que acontecia e é o que estava sendo debatido no iluminismo. Outro ponto, liberdade de expressão. Obviamente que nós temos, né, clero nobre ali controlando, nós temos a igreja dominando. Nós não vamos ter liberdade de expressão, muito mais de religião. E isso já havia sido debatido na Reforma Protestante. Porém, galera, não é da noite pro dia que as coisas acontecem, né? Nós vamos observar tudo isso com essa briga com a liberdade de expressão que nós temos buscada no iluminismo. Aí eu coloquei aqui os principais pensadores, né? Aqueles que vocês mais vão ouvir falar, que é Locke. Locke é o pai do iluminismo. Apesar de ser inglês, né, não ser francês, ele observou tudo aquilo que aconteceu na Inglaterra, tá? Tudo aquilo que aconteceu na Inglaterra, todas aquelas revoluções, e ele aplicou isso aí, ou seja, ele é pai do iluminismo, defensor da liberdade política e igualdade civil. Falou em liberdade política e igualdade civil, pensou em Locke. Outro cara, esse é famosíssimo, meu Deus, né? Montesquieu, tripartição do poder, ou seja, ele é o cara que falou o seguinte: vamos fazer uma paradinha aí, vamos dividir o poder legislativo, executivo e judiciário. Não vamos deixar o poder tudo na mão de uma pessoa, não, nem num pequeno grupo. Vamos dividir esse negócio aí para tentar dar uma equidade, tá? Então Montesquieu vem com essa proposta. Voltaire é aquele cara da liberdade de expressão que tem aquela frase famosíssima: eu posso não concordar com o que você pensa, tá? Mas eu morro lutando pelo seu direito de defender. Esse cara é o Voltaire. Adam Smith, meu Deus, falo de economia, penso em Adam Smith, porque ele é o pai do liberalismo econômico. Ele é o cara que falou em mercantilismo, quer sair na porrada. Por quê? Ele é defensor da liberdade, né, econômica, liberalismo econômico. E Rousseau? Rousseau, ele é um radical democrata, né? Ele é um cara que está aí nessa efervescência, e lá no século XVIII, pensa bem, antes de Karl Marx, ele já vai criticar a propriedade privada. Vai dizer assim: olha, é o seguinte, essa propriedade privada vai dar desigualdade. Vamos buscar uma ideia para dar uma melhorada nisso aí, tá? Ou seja, esse modelo de estratificação social, essa divisão social que nós temos de
uma pequena parte de clero nobis e essa mistura de camponeses e burgueses, tudo num bolo só, o iluminismo vai mudar.